já? Gravando. Ok, senhores, bom dia, Tribunal de Justiça, bom dia, desembargador Eva, bom dia, desembargador Samuel, bom dia, desembargador Pedro Lanz, bom dia, desembargador Roberto Barros, bom dia, desembargadora Denise Filho, bom dia, desembargadora Aldirene Cordeiro, bom dia, desembargadora Regina Ferrari, bom dia, desembargador Laudivon, bom dia, desembargador Roberto, desembargador Elcio, bom dia, desembargador Luiz Camundês, também bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Procurador de Justiça, havendo quórum presente Sua Excelência, o Procurador de Justiça, declara aberta a presente sessão, ao tempo em que cumprimento a Corte, a pessoa de Sua Excelência, a eminente desembargadora Eva, nossa decana. Já declaro sendo julgar essa sessão, eu chamo a julgamento o item 4 da pauta, que é a sustentação oral, e, portanto, iniciaremos o julgamento com esse item. Eu vou comunicar à Corte a ausência do desembargador Samuel Guedes, que terá que se ausentar segundo ele, terá que se ausentar, e nós estaremos, portanto, iniciando o nosso trabalho com a sustentação oral, com o julgamento do processo número 100-352-11-2019. Desembargador Samuel, quando o senhor se quiser se retirar, o senhor convida, está bem? Vou me retirar agora com a sua permissão, desejando uma boa sessão para todos os colegas. Sou procurador de Justiça. Beleza. Então, já chamo o julgamento, como disse, o item 4 da pauta, o processo número 100-1352-. desembargador presidente, questão de ordem, o desembargador Samuel revisou nesse processo. Ah, é verdade, desembargador, verdade. O desembargador Samuel ainda está ouvindo? Ele vai ter, então esse processo vai ter que sair. O desembargador Samuel deve estar com um problema de saúde e tem que se retirar. Retirar, Felipe. Então, nós já... Denise, quer falar? O senhor me permite? Nós vamos retirar, então, de pauta esse processo, ou é porque ele tem sustentação oral, né? Ou nós vamos retirar, então, desembargadora? Deixa eu tentar falar com o desembargador Samuel, ver se ele ainda está presente. O Douglas... Eu vou ligar, eu vou entrar em contato com ele, o senhor me permite, assim, a gente suspende, é porque eu tinha entendido que ele participaria do primeiro e só depois se ausentaria. Ok. O senhor me autoriza isso? Tá, com Pois licença. eu passo o contato, Samuel. De repente ele pode... João. Olá, bom dia, estão me escutando? Estamos. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bom? Desembargador presidente, confirmado a
autorizou que ele concorda que a desembargadora relatora faça a leitura do relatório até ele retornar para a sala. Ok, Eu então, acho que todos concordarem. dando continuidade à sessão, concedo a palavra à Sua Excelência, eminente relatora, desembargadora Eva Evangelista. Desembargadora Denise. Após o que terá a palavra, aliás, para a leitura do relatório, será a ação oral do Dr. John Eva. Palavra. Senhor presidente, a excelência está se referindo ao processo da desembargadora, é o primeiro da pauta? É o número 4 da sua relatoria. Por favor. Tive um probleminha aqui de eu estou resolvendo, ir aumentar o potencial de recepção de dados. Me aguarde um pouco. Número 4. Item 4. Pois não, excelência. Item 4 da pauta, a sustentação oral é pelo doutor Dionóbrega da Leal, não é isso? Exatamente. Em relação à revisão criminal. Pois bem, ele, para a sustentação oral, eu saúdo os elementos pares, do procurador de justiça, também Barbosa, e também a senhora diretora e o organizador da sala, também do Ângelo. Senhor presidente, o doutor Dionóbrega dispensa o relatório? Doutor Dion, dispensa o relatório? Sim, senhor. Então, Vossa Excelência fará já iniciar com a sustentação de palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento esta igreja, a Câmara, essa igreja Tribunal Pleno, na pessoa do senhor presidente e da relatora, desembargadora Eva, e todos os demais desembargadores. Saúdo também o digníssimo representante do Ministério Público, os servidores, a Denise, enfim. Primeiramente, parabenizar o Tribunal de Justiça. É um Tribunal de Justiça do nosso Estado, nos dá orgulho os defensores, os advogados, que têm sido vanguardistas no uso dessa tecnologia nesse momento tão difícil para o país. Então, inicialmente, minha fala é para parabenizar o tribunal como um todo. Eu já tenho, desde a primeira sessão, eu tenho feito essas sessões virtuais lá na Câmara com o desembargador Elcio, o doutor. Então, fica aqui o meu registro. E, indo direto ao ponto, o feito em julgamento trata-se da revisão criminal em favor de Antonialdo Almeida da Silva. E permitam-me fazer um brevíssimo histórico de quem é Antonialdo Almeida da Silva. É um brasileiro acreano, era motorista oficial da Secretaria de Segurança por 24 anos, destes 8 anos trabalhando como auxiliar de necrópsia, primário, bons antecedentes, família constituída, e hoje está desempregado ainda, porque perdeu o cargo, né, nesta condenação injusta e ilegal que ora se pretende desconstituir. E, na verdade, o Antonialdo, ele foi denunciado pela prática do crime do 297, parágrafo 1º, e 171, combinado com 14.2, né, na forma do 70. E teve uma pena de 3 anos e 1 mês, né, um crime, assim, passagem sem violência, sem grave ameaça, e acabou, logicamente, condenado, e teve a perda do cargo público, né, uma pena de 3 anos e 1 mês. E houve a apelação, né, foi negado o provimento através do acordo 16332, vindo mesmo a transitar em julgado. E, na realidade, a sentença condenatória e o acordo que o confirmou foram baseados em depoimentos falsos, né? Fato este que tem comprovado pelo depoimento colhido na justificação judicial, que está anexa que faz parte desta revisão, pela testemunha João Albeci Alves Barbosa,
sendo este corréu na mesma ação penal, a qual deu origem à condenação do revisionando. E, todavia, a testemunha se dispôs a depor em favor da parte, em esclarecer os fatos na justificação judicial que teve curso na 4ª Vara Criminal da comarca de Rio Branco. Existe que na justificação judicial foi requerida a oitiva de João Albeci, que efetivamente teve o seu depoimento reduzido a termo, e João Valderi. Este último veio a falecer antes de que pudesse ser ouvido em juízo. No entanto, ele deixou um termo de declaração onde o mesmo declarou a verdade em sentido oposto ao declarado na ação penal, que culminou com a condenação do revisionando, tá? Incluso encartado nesta revisão criminal. Bom, a peça inicial desta revisão, ela segue trazendo o cabimento da presente revisão, que é cristalino, né, com base no artigo 621, incisos 2 e 3, combinado com 626 do CPP, né, eu não vou ler mais, para não cansá-los. No mérito, logicamente, ela defende exatamente essa reforma, porque foi baseado, como eu disse, em provas falsas, já bem aclarado na justificação judicial. E só para um trechinho que está transcrito aí na peça inaugural da revisão, muito breve, eu vou falar um pouco, muito rápido, desse trecho que a testemunha João Albeci diz na justificação judicial. E aí, prosseguindo o depoimento, o senhor Antônio Marcos, não satisfeito, me levou para outra sala, onde outras pessoas estavam se dizendo policiais, me colocaram de joelho, eu passei mais de 2 horas de joelhos, sendo torturado psicologicamente por muitas vezes, por tortura física também. E ali me vi com medo de acontecer algo pior comigo, pois eu sou portador de doença crônica, tomo um remédio controlado, e aí ele segue, né? Mais adiante ele diz, o juiz pergunta, então, em suma, pelo que o senhor está falando, o Antônio Alves não tem envolvimento. E ele diz, que eu tenha visto e dizer, vi, não, senhor. E aí segue, né? Está aí na peça inaugural. Então, assim, vislumbra-se claramente, excelências, que essa condenação não merece prosperar. Ela tem que ser revista para se consubstanciar a mais cristalina justiça. E já encerrando, aqui a peça traz vasta jurisprudência acerca da matéria, né? E já me caminhando para os finalmente, a defesa pugna seja concedidos os benefícios de justiça gratuita, no mérito, a procedência da revisão criminal, com fundamento no artigo 621, incisos 2 e 3, combinado com 626 do CPP, no sentido de desconstituir a sentença condenatória ao acórdão que confirmou, absolvendo, revisionando o esteio no artigo 386.2 ou 4 do CPP, desconstituindo, inclusive, a perda do cargo público, com a consequente reintegração do mesmo. E, subsidiariamente, mesmo que não seja decretada a absolvição, a defesa requer que seja decotada da condenação à perda do cargo público. Essa é a nossa sustentação, e muito obrigado, desejo um bom trabalho a todos e uma honra estar com os senhores e as senhoras. Ok, doutor John, muito obrigado, então. Concedo a palavra para a sua manifestação, eminente procurador de justiça, doutor Sam Barbosa. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e, em seu nome, cumprimento todo o tribunal, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores, senhores servidores. Cumprimento também o ilustre advogado, doutor Dion Nóbrega Leal, e digo a Vossas Excelências que há parecer lançado nos autos da lavra do eminente procurador Danilo Lovisaro do Nascimento, manifestando-se em nome do Ministério Público pelo não conhecimento dessa revisão criminal, por não preenchimento
das hipóteses, dos requisitos legais e, no mérito, pela improcedência da mesma. Dr. Danilo, em suma, sustenta a tese já consagrada tanto neste tribunal quanto nos tribunais superiores, que a revisão criminal não se presta para servir como uma segunda oportunidade de revisão criminal. E diz que a presente revisão funda-se tão somente no depoimento prestado em justificação judicial pelo co-réu Valderi Vieira de Barros, que, a rigor, conforme nos lembra, sequer funciona como prova testemunhal, uma vez que era co-réu nesta ação. E traz um pequeno trecho da sentença de primeiro grau, a sentença condenatória, que, por ser muito pequeno, eu vou ler a Vossas Excelências, que deixa claro que o conjunto probatório dos autos é firme no sentido da culpabilidade do revisionando, conforme já foi atestado tanto em primeiro grau quanto pela Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Diz o seguinte, o juiz de primeiro grau: em relação ao réu Antonialdo Almeida da Silva, este nega a prática do delito desde a primeira vez que foi interrogado. Porém, a sua versão está escoteira nos autos, posto que, além da prova testemunhal consistente na confissão e delação dos demais acusados, colhe-se em trechos do depoimento do mencionado réu a sua participação no delito. Ele confessou que conseguiu, na Secretaria de Gestão Administrativa, e entregou para o acusado João Valbeci Alves Barbosa várias fichas financeiras dos servidores públicos e que recebia valores entre 20 e 50 reais. Ora, se se tratasse de mero favor para entrega de coisa lícita, não haveria necessidade de pagamento em valores significativos por cada ficha. Estes indícios, confessados pelo próprio réu, Antonialdo Almeida da Silva, analisados conjuntamente com a confissão e delação dos demais, além de outras provas constantes nos autos, impõem a conclusão sobre a autoria que recai sobre o mencionado réu. De forma que, com esses argumentos, eu estou a reiterar integralmente o parecer dos autos pelo não conhecimento da presente revisão, por não preenchimento dos requisitos legais e, no mérito, pela improcedência da mesma. É a manifestação ministerial, presidente. Crescente. Áudio liberado, presidente. Ok, retorno a palavra ao senhor excelente. A vereadora Brielix para Novas saudações e a elas integro o Dr. Dion Nóbrega e também o Dr. Valdir Perazzo. Agradeço a vigorosa sustentação oral do Dr. Dion Nóbrega. Esta revisão criminal ela está fundada em negação de prova nova. Eu digo que, neste caso concreto, diversamente das alegações do revisionando, eu compreendo que a condenação imposta está fundada em elementos de provas outros, além das indicadas, apontadas declarações tidas por falsos, correios, Valderi Vieira de Barros e João Valbeci Alves Barbosa, e digo que, eu conheço a revisão, sim, eu conheço a revisão porque está apoiada em provas novas. Eu digo que a condenação, a meu entender, ela está motivada em elementos de provas outros, além daqueles supostos, desses depoimentos falsos. Prisão em flagrante, termo de apreensão, termo de instituição, boletim de ocorrência, laudo dos amparo das fotos, sede de identidade falsificada. Eu não compreendi como se a justificação judicial ela tivesse a densidade necessária para a minha compreensão de descoberta de novas provas da inocência do revisionando, circunstância a determinar a modificação da pena. Senhor presidente, em votação virtual, antecipando a votação virtual, meu voto está disponibilizado. Digo que,
com relação à prática do delito, da conduta, né? Ela é tudo assim, violação a dever para com a administração pública. Não compreendi, mais uma vez, se pudesse, que a revisão criminal tivesse o condão de trazer essa prova nova. Até porque, como bem disse o nosso representante do Ministério Público, utilizou, trata-se de correio, depoimento de correio. E utilizou um revisionante de oportunidade e facilidade na condição de policial civil, motorista do Instituto de Identificação para acesso a cédula de identidade, folhas financeiras durante territórios públicos, objetivando articular a fraude que está descrito nos autos e ensejar a reprimenda. Então, eu tenho como afastada, pretendida recondução ao cargo público de agente de polícia. É assim que voto, senhor presidente, conhecendo, mas julgando improcedente a revisão criminal. Desembargador, eu passo então aos votos dos eminentes desembargadores. Desembargador Samuel Evangelista, revisor. Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os eminentes desembargadores, compõem o pleno desse tribunal, senhor procurador de justiça, Sandro Barbosa, o defensor público, John Barbosa, e os advogados, na pessoa do advogado Valdir Perazzo. Também eu, senhor presidente, eu conheço da revisão para efeito de examinar a prova que foi produzida em sede de justificação judicial. Examinando essa prova, tenho que ela não constitui o que se chama de prova nova, né? Daí porque eu estou acompanhando o voto da eminente relatora para julgar improcedente a revisão. É como eu voto. Desembargador Pedro Lanz, como vota? Eu salvo Vossa Excelência, o presidente Djalma, eminentes pares, senhor procurador, senhores advogados. Obrigado, doutor Dion, pelas manifestações. Realmente a Câmara, Vossa Excelência, tem dado contribuições importantíssimas. Esse processo já é bastante antigo, né, da nossa desembargadora, relatora Denise, Vossa Excelência, presidente, o revisor. E eu não tenho como mudar a situação, e essa prova nova realmente é uma prova bastante frágil, né, com respeito ao advogado exposto. Eu acompanho o seu relator, a senhora relatora e o senhor revisor. Bem divertido. Ok, desembargador. Desembargador Roberto Barros, como vota? Desembargador Roberto Barros, como vota? Agora. Já, presidente. Agora sim, né? Bom. Bom dia, presidente. Eu cumprimento. Em seu nome, cumprimento os eminentes embargadores e desembargadoras. Também cumprimento o doutor procurador de justiça, doutor Sandro Barbosa, ilustres advogados na pessoa do doutor Dion Nóbrega. E eu acompanho, senhor presidente, o voto da eminente relatora e do senhor revisor, que pede a sustentação oral sempre precisa do doutor Dion. Mas também precisa a sustentação do doutor procurador também, né, que fez o contraponto. E que eu, de certa forma, me convenci dos argumentos lançados pela eminente relatora e revisor. Acompanho ambos os votos. Ok. Desembargadora Denise Bonfim, como vota? Presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo a todos os membros, o ilustre procurador, doutor Dion, e eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Bom dia. Igualmente, senhor procurador de justiça, Barbosa, doutor João Nóbrega, sempre pontual e efetivo em seus pronunciamentos. Eu estou seguindo, senhor presidente, o voto da eminente relatora, referendado pelo seu revisor. É como voto. Regina Ferrari. Desembargadora Regina, como vota? Oi. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados que nos acompanham, doutor Dion Nóbrega, defensor público, que nos acompanha também nesse julgamento virtual. Renovo os cumprimentos a todos. Eu vou acompanhar integralmente a... Ok. Desembargadora Aldivon Nogueira, como vota? Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, o procurador de justiça,
doutor advogado, doutor João, doutor Valdir Perazzo, Cristo Mariano, nossa secretária, todo mundo cumprimento de nossa casa. Eu tenho o mesmo entendimento da senhora relatora e do senhor revisor, no sentido de que a prova não é considerada nova, eu acompanho. Desembargador Júnior Alberto. Saudações, nobre presidente, eminentes pares, procurador de justiça, parabenizo o advogado pela brilhante apresentação. É um prazer reencontrá-los novamente, virtualmente, né? Ressalto aí a energia positiva que temos neste órgão colegiado, onde todos, né, imbuídos de propósito de continuar distribuindo a justiça, não obstante as adversidades, torcendo a Deus para que esse clima de excepcionalidade passe logo, para que todos possamos voltar a trabalhar juntos. Quanto ao objeto da revisão, eu comungo com o mesmo entendimento já esposado pela eminente relatora, também pelo revisor, de forma que eu acompanho integralmente o voto da relatora, senhor presidente. Ok, João. Desembargador Elcio Mendes. Bom dia, presidente. Bom dia, eminentes pares, nobre procurador, ilustres advogados ora presentes, doutora Denise e Ângelo, que acompanham a nossa sessão. Eu também acompanho o relator em sua totalidade, presidente. Desembargador Luiz Camões. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, ilustres procurador, senhor advogado, funcionários que colaboram para o êxito dessa sessão. Também acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Obrigado. Declaração. Decide o tribunal, unanimidade, julgar improcedente a presente revisão nos termos do voto da relatora e das mídias digitais. A adoção está liberada. Bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia para todos. Na sequência, hoje se chama julgamento, o item 6º, também sustentação oral, desta feita, sustentação oral do doutor Valdir Perazzo, eu chamo, portanto, a julgamento, processo com embargos infringentes, tá? Processo número 010-780-36/36.2016, a relatoria da desembargadora Denise e revisora desembargadora Valdirene Cordeiro. Uma palavra, Sua Excelência, eminente relator. Desembargador presidente, renovo as saudações a todos. Eu gostaria que o senhor indagasse ao eminente advogado, doutor Valdir Perazzo, se ele dispensa o relatório. Doutor Valdir, Excelência, dispensa o relatório? Sim, Excelência. Eu dispenso, sim, o relatório, sim. Pois não. Já a sustentação oral, concedo, portanto, a palavra à Sua Excelência, eminente advogado, doutor Valdir Perazzo. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, doutor Francisco Djalma da Silva, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, senhores servidores, senhor presidente. Jackson Marinheiro foi denunciado pelo Ministério Público supostamente pela prática do crime de peculato apropriação. O Ministério Público entendeu por bem que o fato de ele retirar o computador da EMURB, onde era diretor-presidente, para dele tirar algumas informações do seu interesse pessoal, se configurou o crime tipificado no artigo 312 do Código Penal brasileiro, ou seja, peculato apropriação. Feita a denúncia, senhor presidente, já nas alegações finais, o Ministério Público subsidiariamente pediu a desclassificação do crime para o crime de apropriação indébita, isto é, o Ministério Público se dava por satisfeito se condenado fosse por apropriação indébita. O juiz entendeu por bem de condenar o acusado à pena privativa de liberdade de 4 anos de prisão em regime aberto, substituído por 2 penas restritivas de direito. A defesa, senhor presidente, inconformada com essa condenação, recorreu para o Tribunal de Justiça, para a Câmara Criminal. E qual era a tese da defesa? A tese da defesa era de que o crime de peculato não ocorreu porque, no momento em que o acusado tirou o computador, o notebook lá da empresa onde trabalhara,
nesse momento, não ostentava mais a condição de funcionário público. Ora, o voto condutor da lavra do eminente desembargador Samuel Evangelista entendeu por bem que tinha se configurado o crime de peculato na sua modalidade da apropriação e condenou, manteve a condenação do acusado nos mesmos moldes em que tinha acontecido na Justiça de primeiro grau. O que disse o desembargador em seu voto? Peço venha a vossas excelências para fazer a leitura apenas no que interessa no julgamento desse processo. Disse o eminente relator: o apelante, após sua exoneração do cargo de diretor-presidente da IMUB, foi até o referido órgão e, usando de prerrogativa, friso, que tinha, retirou o notebook pertencente à administração pública, sendo certo que o meio empregado pelo mesmo se mostrou eficiente e hábil, tanto é que possibilitou a consumação do delito, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. Senhor presidente, aqui o relator reconhece que, por ocasião do fato, o acusado, ora embargante, não era mais funcionário público e, mesmo assim, votou pela sua condenação, que prevaleceu por maioria de votos. Entretanto, o eminente desembargador Pedro Ranzi, que apresentou um voto vencido, a nosso ver, é o que melhor se adequa à situação subjúdice. O desembargador entende que o fato é atípico. Peço venha a vossas excelências para extrair pequenos textos do voto vencido. A conduta do apelante, disse o eminente desembargador, não deixa dúvida que o ato praticado não está tipificado na medida em que o crime não se configura quando o agente se apropria de um bem que tem acesso em razão do cargo que ocupa. E mais um pequeno trecho, senhor presidente, que corrobora ainda mais a tese da defesa. Ora, se nenhuma dúvida pare em relação a este aspecto crucial, ou seja, em relação ao fato de exoneração haver precedido a posse do bem, impossível a configuração típica do crime de peculato, sob pena de grave violação à garantia da legalidade estrita, consagrada na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39, e Código Penal, artigo 1º, sobretudo sobre a perspectiva da taxatividade. Senhor presidente, portanto, à unanimidade, os 3 desembargadores que compõem a Câmara Criminal entenderam que, à época do fato, o embargante não era mais funcionário público. Apesar disso, por maioria, foi condenado por crime de peculato, apropriação. Há uma unanimidade. E por que essa unanimidade, senhor presidente? Porque a prova é inteira nesse sentido. Existe nos autos um decreto demonstrando cabalmente que o acusado, ora embargante, por ocasião do fato, já não era mais funcionário público. As duas testemunhas que foram ouvidas, arroladas pela acusação, e eu peço venha para fazer a leitura apenas do que diz respeito ao desligamento do embargante do cargo de diretor-presidente. Disse a testemunha Cosme Eire Moraes dos Santos, que informou que trabalhou com Jackson na IMUB. A depoente ainda trabalha lá, era chefe de gabinete quando Jackson trabalhava na IMUB, que estava presente quando Jackson foi tirar as coisas dele, depois, friso excelência, que se desligou da IMUB. Portanto, senhor presidente, não paira nenhuma dúvida de que, à época do fato, o embargante não era mais funcionário público. Digo mais, não são apenas os 3 embargadores que compõem a Câmara que disseram que ele não era mais funcionário público. O próprio juiz admitiu isso. E o Ministério Público pediu a desclassificação para apropriação indébita subsidiariamente, entendendo que ele não era mais funcionário público. Ora, senhor presidente, a doutrina é mais do que mansa e pacífica, e eu aqui faço referência ao que diz Alberto Silva Franco. É a apropriação indébita
apropriação indébita qualificada pelo fato de ser o agente servidor público. Isto é, o peculato é a apropriação indébita qualificada pelo fato de ser o agente servidor público, excelência. Isso é tranquilo. Extrai-se também da lei que, para cometer o crime de apropriação, de peculato apropriação, é a própria lei que diz que a condição necessária é que seja funcionário público. É texto expresso do artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O embargante não exercia nenhuma dessas funções. Eu finalizaria aqui, já estou quase caminhando para o fim, e trago à colação um pequeno trecho de uma ementa de um julgado cujo relator foi o ministro Ribeiro Dantas, no HC 213-413, porque esse julgado é emblemático para essa situação subjúdice. Friso, o peculato corresponde à infração penal praticada por funcionário público contra a administração em geral. Denominado crime próprio, exige a condição de funcionário público como característica especial do agente de caráter pessoal. E aqui o detalhe, elementar do crime. Isto é, o fato de ser funcionário público é uma exigência necessária legal, como elementar. Inexistindo a elementar, pode até ser que exista, mas não crime de peculato. Outro crime. Senhor presidente, e o que é paradigmático é que o próprio Ministério Público, por seu procurador de justiça, à guisa de impugnação dos embargos infringentes, trouxe à colação julgados que, a pretexto de impugnar os embargos infringentes, na realidade, corroboram a tese da defesa. Peço vênia para um pequeno trecho dos arestos trazidos à colação pelo próprio Ministério Público, que, ao invés de confirmar a sua tese acusatória, confirma a tese da defesa de desclassificação do crime ou a tipicidade da conduta. Aqui eu abro aspas para transcrever um pequeno trecho do aresto trazido à colação pelo próprio Ministério Público. Abro aspas. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a consumação do crime de peculato, apropriação, previsto no artigo 312, caput, primeira parte do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores, qualquer outro bem imóvel apropriado, como se proprietário fosse. O doutor Procurador de Justiça citou outros arestos que são na mesma linha, confirmatórios, não da sua tese acusatória, mas da tese da defesa. De forma, senhor presidente, que deve prevalecer nesse julgamento, nesses embargos infringentes, o voto vencido para dar provimento à apelação acusado ora embargante, tendo em vista que o fato é absolutamente atípico. Assim, se requer a Vossa Excelência, em primeiro lugar, que seja dado provimento à apelação para absolver o acusado por atipicidade da conduta, já que foi assim o entendimento do voto vencido de que o fato é atípico, e se não entender assim Vossas Excelências, se requer a desclassificação do crime para apropriação indébita, exatamente como pediu o Ministério Público, ainda lá no juízo de piso. Se requer, por derradeiro, se Vossas Excelências entenderem por bem de fazer a desclassificação, de se fazer também a readequação da pena, trazendo esta para o mínimo legal, vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis à tese da defesa. Com estas palavras, damos por encerrado aqui o papel da defesa de Jackson Pereira Marinheiro. Ok, doutor Liberado, retorno a palavra à Sua Excelência, aliás, retorno a palavra ao eminente procurador, doutor Sandro Barbosa. Senhor presidente, eu reitero meus cumprimentos a Vossa Excelência e à Corte, também aos ilustres advogados, e peço vênia para ler
o pequeno excerto da decisão proferida pela Egrégia Câmara Criminal deste tribunal. Diz o seguinte: apelação criminal, processual penal, peculato, atipicidade, fato, dolo, ausência, autoria, prova, existência, pena, redução, impossibilidade. As provas produzidas nos autos demonstram a existência do crime e imputam ao réu a sua autoria. Assim, deve-se afastar o argumento de insuficiência delas, mantendo-se a sentença que o condenou. A fixação da pena privativa de liberdade está devidamente fundamentada, sendo possível perceber que não houve nenhum exagero por parte do juiz singular, já que foi aplicado dentro dos limites estabelecidos no tipo penal imputado ao apelante, recurso de apelação criminal desprovido, vistos, relatados e discutidos esses autos, de número tal, acordam por maioria os membros que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, que faz parte deste acordo. Na verdade, como sustentado da tribuna virtual, o embargante exerceu a função de diretor-presidente da Companhia Municipal de Urbanismo, a EMURB, até o dia 18 de junho de 2016. Nesse dia em que foi exonerado do cargo, justamente por situações que também foram posteriormente discutidas judicialmente, o embargante foi até a sede da empresa e recolheu vários instrumentos, vários objetos que, como destacado no parecer acostado aos autos da lavra do eminente procurador Danilo Lovisaro, ele já detinha a posse. Foi lá e retirou do local de trabalho objetos, bens, inclusive pertencentes ao patrimônio público municipal, bens que ele já tinha a posse, que ele já estava, já utilizava na condição de presidente da EMURB. E aí diz o parecer, na folha 5, abro aspas, com efeito, nota-se que o embargante praticou a referida conduta, qual seja, de pegar o notebook que possuía a posse em razão do cargo que exercia antes de ser exonerado, usando da prerrogativa que tinha, estando devidamente enquadrado como funcionário público para tipificação do delito penal. Obviamente, se não fosse ele, até então, o presidente da instituição, não se teria dado acesso a que ele tivesse a possibilidade de se apropriar desses bens. É o que diz o depoimento acostado nos autos, trazido pelo parecer, trecho de depoimento da testemunha Roberta de Lima Rodrigues, folhas 202 dos autos, diz o seguinte, que trabalhou com o acusado no gabinete por quase 4 anos, saindo de lá em junho de 2016, que arrumou as coisas dele para ele sair, que quem arrumou as coisas dele para ele sair era depoente, o Jackson e Cosme. Ele já tinha saído. Ele disse que levaria o notebook para retirar os arquivos pessoais. Ele falou para a gente que havia possibilidade dele voltar para a EMURB e saiu para assumir um concurso que tinha passado. Acho que saiu de lá depois de 1 mês e pouco. Assumiu seu concurso dia 12 de 6 de 2016. Que depois ele saiu, a depoente ainda ficou com Jorge Ney, que foi quem ficou no gabinete quando o Jackson saiu. Ou seja, ele utilizou-se da prerrogativa que detinha até então como presidente da EMURB e foi lá, retirou os objetos de propriedade, o objeto de propriedade da empresa. Diz ainda do outro parecer, que eu abro aspas, o embargante teve acesso a um bem que, na verdade, nunca saiu da sua esfera de controle, mesmo após ter deixado o cargo. Assim mesmo que tenha levado o bem público da repartição,
logo após sua exoneração, tal fato não descaracteriza o crime tipificado no artigo 312 do Código Penal, pois a consumação do peculato ou apropriação não ocorreu naquele dia em que o embargante esteve na repartição pública e deslocou o bem espacialmente do lugar onde se encontra. O momento consumativo do peculato, neste caso, de Sua Excelência, doutor Danilo, retrocede à sua exoneração, pois no momento anterior é que ele deixou de restituir o bem público que não lhe pertencia. E aí é nesse contexto que foi colacionado os precedentes dos tribunais superiores com relação a este tema. Está aqui no RHC 2540 de Sergipe, da relatoria do ministro Gilson Dipp, na 5ª turma do STJ, e diz o seguinte: a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a consumação do crime de peculato ou apropriação previsto no artigo 312, caput, primeira parte do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores ou qualquer outro bem apropriado como se proprietário fosse. Ou seja, no momento em que o funcionário público, em razão do cargo que ocupa, inverte o título da posse, agindo como se fosse dono do objeto material, retendo, alienando, etc., não sendo exigível que o agente ou terceiro obtenha vantagem com a prática do delito. É essa tese que está trazida no parecer acostado aos autos, que eu reitero integralmente, pugnando pela manutenção do venerando acórdão recorrido que foi proferido pela Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. É este o posicionamento do Ministério Público, presidente. Eu retorno, portanto, a palavra à Sua Excelência, relatora Denise Bonfim. Presidente, primeiramente, eu destaco que o pedido de absolvição não se coaduna com o voto divergente proferido. O objetivo do presente meio recursal é a prevalência do voto divergente, logo não pode trazer causa de pedir a mais do que restou decidido naquele. Logo, nos termos do artigo 609, parágrafo 1 do CPP, deixo de apreciar tal pedido. Quanto à desclassificação pretendida, os crimes cometidos por funcionários e crimes cometidos por particulares contra a administração pública têm previsão nos artigos 312 a 326 do Código Penal. Para efeitos penais, o conceito de funcionário público vem tipificado no próprio Código, em seu artigo 327, que eu peço vênia para não ler. Os crimes funcionais são divididos em crimes funcionais próprios, são aqueles em que, afastada a condição de funcionário público do agente, não restará crime algum, ou seja, haverá o que se denomina atipicidade absoluta, e somente são considerados fatos típicos porque somente podem ser praticados por funcionário público, e são os crimes funcionais próprios. E os crimes funcionais impróprios são aqueles que, em afastada a condição do funcionário público, não haverá crime funcional, mas ocorrerá incidência de outro tipo penal no caso genérico, pois haverá crime, ainda que não praticado por funcionário público. O artigo 312, caput do Código Penal, prevê o crime de peculato, que nada mais é do que o servidor público desviar ou se apropriar de um bem alheio, mas que se tenha posse em razão do cargo. Trata-se de crime funcional impróprio, ou seja, no caso específico desse artigo, retirada a expressão funcionário público, que é elementado do crime de peculato, automaticamente desaparece o crime de peculato, surgindo a caracterização de outro tipo penal, no caso, apropriação indébita, em que pese algumas exceções quanto aos crimes funcionais, no caso do peculato, o funcionário exonerado não é mais funcionário público para fins penais, posto que o mesmo somente assume esta condição com o início do exercício e a mantém até a exoneração. Nesse fim, aí eu colaciono aqui uma jurisprudência do TRF da 3ª Região, da relatora ministra da juíza Cecília Mello. Em relação ao caso dos autos, resta incontrovérsia que o embargante já havia sido exonerado do cargo quanto da apropriação do bem, se não citemos o texto sentencial. Apurou-se que o denunciado Jackson Marieiro Pereira ocupou o cargo de diretor-presidente da EMURB no período de janeiro de 2011 a 18 de junho de 2016, e que, em razão dessa qualidade, detinha posse do referido computador. Após ser exonerado do cargo, o denunciado se apropriou desse bem público, levando-o para sua residência e utilizando-se como se fosse proprietário.
Continuo a sentença. No outro cenário, denota-se que o acusado foi exonerado no dia 18 de 6 de 2016, conforme informações trazidas na denúncia. E o notebook foi apreendido 3 meses depois, no dia 2 meses e meio depois. Foi apreendido o notebook, então, no dia 2 de 9 de 2016, por força do mandado de busca e apreensão, nos autos 080, 2230, 19 de 2016, e tramitou na 4ª Vara Criminal de Rio Branco. Observa-se que houve um lapso de tempo o suficiente para que o acusado restituísse o bem à empresa municipal de urbanização de Rio Branco, EMURB, e não o fez. Por fim, destaque-se que, no caso em apreço, não houve concurso de pessoas para o cometimento do crime. Logo, também resta afastada a responsabilização por crime funcional anti-coautoria, em caso da ciência da condição de funcionário público do coautor. E aqui eu também peço vênia para não ler uma jurisprudência que eu coloquei do STJ. Eles são convenzinhas, senhores, que o réu se defende dos fatos, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público. Logo, cabível a desclassificação do tipo penal em apreciação do mérito condenatório. Também, para embasar essa situação que todos nós conhecemos, né, que o réu ele se defende dos fatos, não da capitulação da denúncia. Por fim, destaque-se que não há que se falar que o tempo do crime do peculato é o início da posse do bem, posto que, no caso dos autos, a posse do bem, inicialmente, se deu de forma legítima, passando a constituir tal fato em criminoso, quando perdida a condição de funcionário público por parte do embargante. Então, ele era funcionário, ele era diretor, estava legítimo, ele tem o computador, mas após ele ter perdido a condição de funcionário público, iniciou-se aí sua obrigação de restituir o bem. Pelo exposto, então, senhores, sem maiores delongas, e pedindo venha a quem entende ao contrário, eu adiro o voto divergente para prover, em parte, o apelo, especialmente quanto à desclassificação da condenação do embargante para o tipo penal do artigo 168 do Código Penal, bem como em face da dosimetria efetivada às folhas 333, 335, que a dosimetria já foi efetivada lá pelo excelentíssimo desembargador Pedro Ranzi, quando ele proferiu o voto na Câmara. Então, eu estou aqui acolhendo, em parte, o apelo, não, os embargos, especialmente quanto à desclassificação e aproveitando, não é? Porque lá a dosimetria está muito bem formulada pelo desembargador Pedro Ranzi, e eu estou, então, com a condenação dele, né, no artigo 168, aproveitando, então, colocando no meu voto, a dosimetria da pena feita pelo excelentíssimo desembargador Pedro Ranzi, que foi o condutor do voto divergente. E esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigada. Na sua dosimetria, desembargador Denise, está reduzida a pena para qual fica a pena? Não, a pena está lá nas folhas 333, 335. Foi a dosimetria feita, porque eu não quis transcrever de novo, tá? As folhas, aquela dosimetria que foi feita pelo eminente desembargador Pedro Ranzi no voto divergente na Câmara. Desembargadora Valdirene, quadrado de revisora, como vota, nossa desembargadora. Senhores, nessa plataforma digital para distribuirmos a justiça e atender aos reclamos dos nossos justiçantes. Eu cumprimento o doutor Valdir Perazzo, como sempre, eficiente na sua sustentação, igualmente seu procurador de justiça na defesa da sociedade. Indo direto ao ponto, senhor presidente, eu vou tomar a liberdade e pedir escusas à eminente relatora que entende pela desclassificação do ilícito de peculato para apropriação indébita. E, sucintamente, senhor presidente, eu apresento uma rápida exposição e declaração de voto nos seguintes termos. O decreto 490, de 18 de junho de 2016, que exonerou o órgão embargante do cargo de presidente da EMURB, entrou em vigor em 21 de junho de 2016, com efeito a contar de 18 de junho de 2016, ou seja, exerceu de fato o órgão embargante o cargo até o dia 21 de agosto de 2019. E, não obstante o embargante ter se apropriado do bem notebook após poucos dias de sua exoneração, as testemunhas não foram precisas quanto à data exata, mas a posse, ainda que a título precário, sobre o referido bem, sempre foi exercida pelo embargante, efetiva e concretamente por ele, como pontuado nos autos pela Procuradoria de Justiça. Prova disso, senhor presidente, é que o notebook me foi entregue pela
histórias da presidência da EMURV, da qual o órgão embargante exercia a presidência, quando da retirada de seus pertences pessoais do seu gabinete, sem qualquer formalidade, justamente pelo cargo que o órgão embargante ocupava, que era de presidência daquela organização. Ou seja, a posse que detinha desde antes da sua exoneração não foi sequer interrompida, visto que no momento que estava na posse e apropriação do bem, detinha o status de gestor maior da unidade, ou seja, o cargo que ocupava, ainda que formalmente exonerado pelo decreto com efeito retroativo. Por outro, senhor presidente, não fosse esse o status do cargo que ocupava, não seria entregue ao órgão embargante o bem público alvo dessa discussão, sem qualquer formalidade, eu friso, e sem qualquer cobrança posterior, até porque o órgão embargante, deduz dos autos, pretendia voltar ao cargo após as investigações nos autos. É de se realçar ainda que, apesar do embargante pleitear a tipicidade da conduta de peculato para apropriação, o voto vencido não se posicionou nesse sentido, e sim somente pela desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita. Senhor presidente, eu, mais uma vez, ouso divergir da eminente relatora, uma expert na área criminal, mas eu estou lançando voto pelo desprovimento do recurso formulado e seguindo o voto por maioria lançado na Egrégia Câmara Criminal, e é como voto. Ok, desembargador Valdrene, eu faço então a desembargadora Eva, que não vota. Presidente, o meu voto, já lancei votação antecipada, meu voto é no mesmo caminho encontrado pela eminente desembargadora relatora, a supervisora, desembargadora Valdirene, voto pela desclassificação do delito de peculato para apropriação indébita, compreendendo que, no caso, em razão da análise dos fatos, este crime é um crime funcional de natureza imprópria. Daí eu acompanho integralmente pela desclassificação, pelo provimento parcial aos embargos. Desembargador Eva, desembargador Pedro Mans, como vota? Novas saudações, eu só para pontuar, né, esse acordo da Câmara Criminal, é o 29.673, com a linha de divergência, em que apliquei a hora revisionada a pena concreta de 1 ano e 6 meses de reclusão, regime aberto, e a substituição da pena. Citado pelo desembargador que não transcreveu. Então, na verdade, eu mantenho a posição e converso a relatora e os que me antecederam no meu sentido. Meu abraço a todos. O Pedro, desembargador Roberto Barros, como vota? Senhor presidente, eminentes colegas, renovo os cumprimentos, pedindo bem a eminente relatora e aos que me acompanham. Eu vou acompanhar o voto divergente da desembargadora Valdirene, na perspectiva de que, como disse o excelente, ele ficara com esses bens porque exercia a função de presidente da EMURV, né, e tem um detalhe importante no meu entender, que a exoneração dele foi com data retroativa, né? Saiu no dia, melhor visto, no dia 21, retroativa ao dia 18. Então, no momento em que ele se apropriara dos bens, ele se assenhorou dos bens, ele ainda detinha o status, no âmbito fático, de presidente daquela entidade de administração indireta do município de Rio Branco. Então, prefiro bem, eu acompanho o voto da divergência. Desembargadora Regina Ferrari. Cumprimento o nobre defensor, advogado, doutor Paulo Perazzo, pela brilhante exposição. Renovo os cumprimentos a todos já enviados e vou votar na mesma direção da doutora relatora. Desembargador Laudivon Nogueira, como vota? Senhor presidente, a virtude dos autos, o recurso que não está preenchido é elementar em razão do cargo. Digo isso porque, diante do que fica caracterizado na prova dos autos,
observo que, ao tempo em que o requerente, revisionando, postula, exercia, aliás, ao tempo em que ele se apropriou do bem, em tese, ele já não tinha a condição de funcionário público, de servidor público. E ainda já não estava, portanto, nessa condição, a preencher esse requisito para o peculato, sendo, portanto, caracterizada a apropriação, a mera crime de apropriação ilícita. Não verifico também, para além disso, que ele ainda ostentasse essa condição, sacada pela divergência, nesse tempo, porque o simples fato de não estar no exercício da função pública ao tempo em que ele se apropriou do bem, não é condição para caracterizar o crime peculiar. Eu acompanho a senhora relatora. Senador Júnior Alberto? Senador Júnior Alberto? Voto? Eu renovo as saudações, senhor presidente. Parabenizo o Valdir Perazzo. Eu renovo minhas saudações e parabenizo o doutor Valdir Perazzo pela sustentação oral, né? E eu já, inclusive, havia votado antecipadamente, acompanhando a relatora, né? Eu entendo aí que, no caso, a conduta típica elementar desse tipo penal, né, que é o crime de peculato, ela não se perfez em razão de quando houve o assenhoramento do bem, ele não detinha a qualidade de servidor público. Eu acompanho, então, o voto da eminente relatora. Viu? Desembargador Júnior. Desembargador Elcio Mendes. Renovando os cumprimentos para o presidente, mais membros da corte. Eu vou acompanhar a divergência. Ok, desembargador Luiz Camolês. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador, senhor advogado que fez a sustentação oral, também acompanha a eminente desembargadora relatora. Ok, declaração do julgamento. Decido o tribunal, a unanimidade, aliás, por maioria, julgar procedente dos cargos infringentes, julgar parcialmente procedente dos cargos isento, negando o provimento dos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Então, o tribunal está decidindo, por maioria, dar parcial provimento aos embargos infringentes nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok? Divergentes, embargadora Valdirene Cordeiro, revisora, e o desembargador Roberto Barros. Ok? Sequência já chama julgamento e tem seguinte. Presidente, só para efeito de registro, eu também fui divergente no voto. Desculpa. Tá certo. E o desembargador divergente também, o desembargador Elcio Salo Mendes. Ok? Então, vou fazer novamente a leitura do julgamento. Decidiu o tribunal, a unanimidade, por maioria, dá parcial provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Divergentes, os desembargadores Valdirene Cordeiro, relatora, aliás, revisora do processo, o desembargador Roberto Barros e o desembargador Elcio Mendes. Ok? Presidente, por gentileza, presidente. Pois não. Eu só gostaria de dizer que eu esqueci de cumprimentar o eminente doutor Valdir Perazzo, tá? Só para cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela sustentação oral. Muito obrigada. Ok. Eu, na sequência, já chamo a julgamento também, nesse caso, a sustentação oral pelo advogado, doutor Christopher Mariano, já chama a julgamento, portanto, o agravo interno 080-39-2014,
da relatoria do desembargador Laudivon Nogueira, o agravante desse caso, Simara Luana de Souza. O advogado para a sustentação é o doutor Christopher Mariano. Concedo, portanto, a palavra à sua excelência, o eminente relator. Presidente, qual é o número, por favor? É o processo, o agravo interno número 003. Não, da pauta. Agravo interno? 8. 8 da pauta? 8? Ah, obrigado. 8. Obrigado. Doutor Laudivon, com a palavra. Senhor presidente, eu cumprimento, doutor advogado, um novo cumprimento dos argumentos da Corte. Trata-se de agravo interno em recurso especial, que foi interposto por Simara Luana de Souza Mota, sobre o fundamento de inconformismo em relação à decisão que inadmitiu o recurso especial nos autos da apelação 1080-39/2014. Encontra razões em que o Estado manifestou pelo descumprimento do agravo ao relatório. Presidente, só uma observação. Doutor, se me permitir, eu não sei se vai caber sustentação, presidente, porque na dúvida. Agravo interno. Salvo melhor diz agravo interno só quando é agravo contra a decisão que nega seguimento à ação originária. Na verdade, é verdade. Então, nesse caso, não haverá possibilidade de... Salvo melhor juízo. Ok, retorno a apelação. Doutor procurador, haverá de se manifestar, doutor Sami? Senhor presidente, só para reiterar o posicionamento dos autos pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Com voto. Senhor presidente, o encaminhamento do voto foi no sentido de não conhecer do recurso, e isso se deu porque foi proposto o recurso perante esse tribunal quando deveria ter sido proposto perante a Corte Superior, conforme preconiza o artigo 1030, inciso 5, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Ok. Um voto, desembargadora Eva. Ela está impedida, desembargador. Eu estou impedida nesse processo. Impedida, desembargador. De impedimento. Desembargador Pedro Ramos, como vota? Senhor relator. Desembargador Pedro? Senhor relator. Desembargador Roberto Barros? Eu acompanho o voto do relator, presidente. Desembargadora Denise Bonfim? Eu também acompanho o eminente relator. Desembargadora Valdirene Cordeiro? Estou seguindo o relator, excelência. Desembargadora Regina Ferrari? Eu acompanho o relator, excelência. Desembargador Júnior Alberto? De acordo com o voto do relator, senhor presidente. Desembargador Elcio Mendes? Acompanho o relator, presidente. Luiz Camulês, como vota? Luiz Camulês? Desembargador Luiz Camulês, como vota? Com o relator, presidente. Declaração de julgamento. Decidido o tribunal, a unanimidade, não conheceu o agravo nos termos do voto relativo e das medidas de estado de abaixo. Ok? Então, senhores, eram essas sustentações. Nós passamos, portanto, ao julgamento, a pauta normal, chamando a julgamento, na sequência, o item 2, o item 1 da pauta, desembargador. O item 1 da pauta. Eu vou compartilhar agora. Trata-se do mandado de segurança no 1001-402-2019, do polícia. O impetrante deste caso é Albertino Lopes Dias. Eu, portanto, a palavra à sua excelência, eminente relator. Senhor presidente, esse processo a minha conclusão de voto foi pela delegação da segurança, nós tiveram conhecimento antes,
Viu que é a denegação da segurança, é o voto. Tá. Segundo todas as preliminares foram rejeitadas, a unanimidade, tá certo? E todos votaram, quanto ao mérito, todos votaram acompanhando Vossa Excelência. E passo a declaração do julgamento. Deste tribunal, preliminar de legitimidade passiva de evidência de eliminado de legitimidade passiva do chefe da Casa Civil, rejeitado a unanimidade. Preliminar de adequação da vítima, rejeitado a unanimidade. E a presidencial do mérito, decadência participativa, também foi rejeitado. No mérito desse tribunal, a unanimidade denegar a segurança nos termos do relator e das mídias digitais arquivadas. Já na sequência, o item 2 foi retirado de pauta. O item 3, processo do Luiz Camões, processo mandado de segurança também, número 1001-306-22-2019. Desembargador Camões já lançou voto. Desembargador, quer se manifestar, desembargador? Não, desnecessário, eminente presidente. Doutor Procurador Sâmia. Senhor presidente, só para reiterar o parecer dos autos. O tribunal, a unanimidade pela improcedência do MS. Nesse caso, teve uma preliminar de inadequação da lei, também foi rejeitada a unanimidade, e no mérito desse tribunal, a unanimidade denegar a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Ok? Então, na sequência, já chama julgamento o item 5 é o processo da relatoria de desembargador Pedro Hans, no qual eu me encontro impedido de presidir o julgamento. Passo a palavra, portanto, a presidência ao eminente desembargador Laudo Von Nogueira, em razão do meu impedimento para presidir esse processo. Ok, desembargador? Desembargador Laudo Von Nogueira, transfiro a presidência da Vossa Excelência para o julgamento item 5 da pauta. Nesse caso, eu me encontro impedido, tanto eu como a desembargadora Elma e a desembargadora Regina Ferrara. Nós estamos impedidos nesse processo. Ok, desembargador? Oi? Está ouvindo, desembargador? Senhor presidente, tem caído aqui, né? Eu estou transferindo a Vossa Excelência a presidência para efeito de julgamento do item 5 da pauta, porquanto eu me encontro impedido. Há impedimento nesse processo da minha pessoa, da desembargadora Eva e da desembargadora Regina Ferrari. Vossa Excelência, portanto, irá presidir a sessão em relação a esse processo. Perfeito. Vamos lá. Então, a julgamento, o item 5 da pauta, revisão criminal 1.804/21/2019, da relatoria de desembargador Pedro Ranzi, revisão da desembargadora Denise Bonfim. Revisionando Paulo Sérgio Silva de Moraes, advogada Maiara Viana Carvalho, revisionado Ministério Público do Estado do Acre, procurador Edmar Azevedo Monteiro Filho, e o consulto do outro procurador, em Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência pelo exercício da presidência para este processo e reitero o parecer dos autos pelo não conhecimento desta revisão e, no mérito, pela sua improcedência. É como manifesto. Não havendo sustentação oral, verifico que o encaminhamento do voto foi pelo não conhecimento da revisão criminal. Já todos votaram, não havendo excluído os membros que estão impedidos, verifico que todos votaram acompanhando o senhor relator. Tocando então o resultado do julgamento, decide o tribunal, a unanimidade, não conhecer
da revisão criminal nos termos do voto do relator das medidas digitais partidárias. E com isso, eu passo a palavra ao senhor presidente para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Então, eu retorno à presidência dos trabalhos, chamando a julgamento o item 7 da pauta, ou seja, processo de cumprimento de sentença número 0003195-43 de 2010, relatoria do eminente desembargador Luiz Camolês, impetrante, neste caso, a pessoa de Rubens Mário da Silva. Com a palavra, sua excelência, desembargador Luiz Camolês. Eminente presidente, já lancei o voto pelo sistema virtual e, pelo que eu constatei, acho, salvo engano, todos já votaram. Eu ouço sua excelência, o eminente procurador de justiça. Esse caso se encontra a desembargadora Valdirena e a desembargadora Regina Ferrari. Pois não, desembargador? Pois não, doutor? Apenas para reiterar o parecer dos autos, presidente. Pelo julgamento virtual, observa-se que todos os eminentes já votaram e declaro, portanto, decide o tribunal, declaração do julgamento, decide o tribunal, unanimidade, declarar prejudicado o juízo de retratação e determinar a aplicação do rito previsto no artigo 3, 4, aliás, PP, no termo do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Essa é a declaração do voto, senhores. Bom, ainda. Por fim, chama a julgamento, o item 9, desembargo de declaração número 1001-685-94, 2018, desembargador Laudivon Nogueira é o relator, o embargante, neste caso, é Paulo Braz da Silva. Com a palavra, sua excelência, desembargador Laudivon Nogueira, estou observando aqui, Vossa Excelência lançou o voto por não conhecimento de embargo, for acompanhado por outros. É isso mesmo? Isso mesmo, senhor presidente. Decidiu o tribunal, unanimidade, não conhecer os embargos, os termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Senhores, esse foi o processo. Eu concedo a palavra a quem dela queira fazer uso, comunicando a corte que após essa sessão nós iremos abrir a sessão administrativa, a sessão extraordinária administrativa para efeito de análise, julgamento daquele processo PJ. Eu concedo a palavra para quem queira fazer uso. Não havendo manifestação, declaro, portanto, encerrada a presente sessão, cumprimentando a todos os colegas, e vou suspender a sessão por 5 minutos, a fim de que a gente possa retornar com a sessão administrativa. Okay? Presidente, eu peço autorização de Vossa Excelência, então, para me retirar da sessão, agradecendo a todos, desejando uma boa semana a todos os eminentes desembargadores. Boa sorte para o senhor também. E se Vossa Excelência me permitir ainda, eu gostaria de manifestar o meu pesar pelo falecimento do genitor do juiz Marcelo Coelho, também do promotor Ricardo Coelho, ocorrido ontem. Fica registrado aqui o meu pesar em nome pessoal e em nome do Ministério Público. Até logo. Boa tarde. Bom dia. Eu também aproveito para ocasião comunicar a corte que o Tribunal de Justiça em que eu vou a ação do João Carvalho, pai do doutor Marcelo Carvalho, e do promotor de justiça, do doutor Ricardo Coelho. Nós comunicamos, nota de pesar em nome do Tribunal de Justiça. Ok?